Olá pessoal, este é o segundo módulo da segunda aula de mercado de energia elétrica. Neste módulo nós vamos tratar de um breve histórico da formação dos mercados de energia elétrica e abordar os principais modelos de mercado de eletricidade. Diversos países empreenderam significativas reformas para a criação de um mercado de energia elétrica. E aí deixa uma pergunta: qual país pioneiro na implementação de mercado de energia elétrica? O país pioneiro na implementação desses mercados é o Chile. Depois do Chile se seguiram outros países, como o Reino Unido, os países nórdicos, Austrália, Nova Zelândia, Califórnia e assim por diante. Então, em 1980, o governo do Chile decide enviar algumas pessoas para Chicago, ficaram conhecidos como Chicago Boys, para estudarem modelos para liberalização econômica. Dentre as ideias estava a liberalização ou a abertura dos mercados de energia elétrica. A partir daí, o Reino Unido, em 1990, privatiza seu setor elétrico e a Escandinávia começa a sua abertura do setor, seguido da Austrália, Nova Zelândia, como dito anteriormente, até que em 1996 a Califórnia promove a sua abertura. É interessante que no ano de 2001, ou seja, um pouco depois dessa abertura, há uma crise na Califórnia relacionada aos mercados de energia elétrica. E outros mercados e países vieram a seguir. O Texas, o PJM, que é a junção de Pensilvânia, New Jersey e Maryland, começou com os 3 estados e hoje já engloba mais de 13 estados americanos. E aqui é bom ressaltar que nos Estados Unidos, como os estados são independentes, eles têm leis, regulações diferentes, então possuem também mercados diferenciados. O Brasil e o Nord Pool. O Nord Pool a gente pode usar como exemplo. Foi um mercado que surgiu em 1991, como dito, através da liberalização do mercado de eletricidade na Noruega. Em 1996, a Suécia se juntou à Noruega, criando o Nord Pool. Em 98, houve a junção da Finlândia e parte da Dinamarca, seguido pelo restante da Dinamarca em 2000. Em 2009, entrando a Alemanha e em 2013, os países bálticos. Os modelos de mercado que tínhamos naquele momento eram os mercados fortemente regulados, em geral com estrutura verticalmente integrada, ou seja, a empresa controlava da geração ao atendimento ao consumidor final, passando, claro, pela transmissão e distribuição de energia. Os preços tanto da energia quanto da transmissão e distribuição são definidos neste modelo por órgãos governamentais. Para a abertura dos mercados de energia elétrica, alguns passos foram tomados, como promover a competição aonde era possível, no caso, na compra e venda de energia, abrir o mercado para que houvesse atuação de diferentes empresas, diminuindo o poder de mercado, incentivando e criando as leis de livre mercado, criando e fortalecendo a figura do órgão regulador. Nesse mapa podemos observar a comparação entre os estados nos Estados Unidos que possuem mercado liberalizado de gás ou eletricidade. Em branco, aqueles que possuem os mercados ainda regulados, tanto de gás quanto de eletricidade. Em azul claro, os mercados abertos de gás, enquanto em azul escuro, os mercados abertos de eletricidade. E com as duas cores, os mercados abertos de gás e eletricidade. É possível considerar modelos básicos de mercado de energia elétrica, considerando seus diferentes estágios de maturidade. Começando do modelo mais básico, é o modelo de monopólio, aquele que comentamos há pouco, onde nós temos as empresas verticalmente integradas. Ou seja, no monopólio nós temos um único fornecedor de energia por região, assim sendo que o consumidor não escolhe o seu fornecedor. Ele é verticalmente integrado, uma única empresa desempenha todos os papéis técnico, comercial, ou seja, da geração até o consumidor final. Algumas vezes existem empresas que cuidam de parte dessa estrutura, como geração e transmissão, e outra empresa que cuida da parte de distribuição e atendimento ao consumidor final. Uma única empresa integrada era a CEMIG, e empresas diferentes, porém integradas também, era o funcionamento de Furnas, na área de geração e transmissão,
e a SEB, Companhia Elétrica de Brasília, na distribuição. No passado, era considerado o modelo mais eficiente, até porque a energia elétrica era considerada um bem essencial e obrigação do Estado de prover. Porém, ocorriam vários problemas. Muitas vezes, falta de transparência na operação dessas empresas, falha em comunicação interna em grandes empresas. Os principais motivos para serem mantidos como monopólios eram que a construção de sistema de potência é cara. A competição na transmissão e distribuição não é economicamente eficaz. Imagina como construir uma segunda linha de distribuição, dado que a primeira já está instalada nos centros das cidades, por exemplo. São, portanto, considerados monopólios naturais. Além disso, como compartilhar o sistema elétrico, como compartilhar as redes de transmissão e distribuição, como definir prioridades de uso. Estes monopólios poderiam ser privados ou públicos. O retorno do investimento em monopólio era dado por tarifas reguladas, determinadas pelo órgão regulador, de modo que a empresa de eletricidade sempre tivesse a recuperação dos custos operacionais, dados pelos combustíveis, pessoal, etc., recuperação dos custos de investimento, ou seja, o montante gasto para a instalação da unidade geradora, das linhas de transmissão e distribuição, e ainda um retorno justo aos investidores. Uma empresa em monopólio, então, acaba sendo um investimento de baixo risco, porque não há competição e também não há interesse que a empresa quebre, pois o impacto é enorme para o conjunto de consumidores. O retorno do investimento pode até ser baixo se comparado a outros investimentos, porém é garantido. Assim é que aparece a ineficiência dos monopólios. Como não há competição, a empresa não precisa ser eficiente para se manter no mercado. Não há nenhum incentivo para ser eficiente porque o agente recebe mais se investir mais. Dessa forma, não há penalidade caso ocorra a construção de elefantes brancos, ou seja, grandes obras que não são plenamente utilizadas. Imagine então que a empresa faz uma previsão de crescimento exagerado e decide construir linhas de transmissão de grandes dimensões que, ao final de alguns anos, são pouco utilizadas, são parcialmente utilizadas. Não há uma penalidade para aquela empresa. Os altos custos são todos repassados para os consumidores, como altos preços de eletricidade. E, como já dito anteriormente, não há motivos para que a empresa quebre. Então as tarifas acabam sendo mais caras do que poderiam realmente ser. Além disso, muitas vezes esses monopólios eram utilizados pelos governos para manter tarifas baixas em momentos que não queriam desagradar os eleitores, exemplo, próximo às eleições. Aí as empresas ficavam sem o dinheiro suficiente para reinvestir e ampliar o parque gerador ou de transporte de energia. Eram usadas também para manter tarifas mais altas e usar o lucro extra dessas empresas que muitas vezes eram controladas pelo governo e esse lucro era desviado para outros fins, ocasionando então em tarifas ineficientes e desencorajando o consumo de eletricidade, até mesmo deslocando a produção para outros países, em virtude do custo alto com a eletricidade. Forçavam ainda as empresas de eletricidade a fazerem investimentos desnecessários. Em geral, o processo de abertura se dá em alguns passos, sendo os principais deles privatizações, ajudando a transferir responsabilidade de investimentos para o setor privado. Porém, a privatização não é uma obrigação. Existem lugares que as empresas são públicas, mesmo sob um modelo de mercado. Desverticalização, ou seja, separação entre a geração, transmissão, distribuição e comercialização. O incentivo à competição na produção e comercialização de energia, isso visando eficiência e modicidade tarifária. E garantindo livre acesso à transmissão e distribuição de energia para garantia da competição. O segundo modelo, o monopsônio, onde há uma inserção de produtores independentes de energia e de novos geradores, inserindo
uma competição na geração de energia. Assim é que essas empresas competem para a venda no atacado. A distribuição e a entrega ao consumidor final continuam da mesma forma. No terceiro modelo, você insere a competição no atacado. Podemos dizer que esse é um modelo de transição. Dessa forma é que os geradores competem no sistema de atacado e é permitido a grandes consumidores adquirirem livremente a sua energia. O quarto e último modelo geral seria inserir a competição no varejo. Dessa forma, teríamos então dois mercados, o mercado atacadista e o mercado varejista, onde qualquer consumidor poderia exercer a liberdade de escolha do seu fornecedor de energia, independente de qual prestador de serviço de distribuição aquele consumidor estaria fisicamente conectado. Porém, é possível que um consumidor residencial escolha o seu fornecedor? A venda no varejo é possível? Bem, acesse ao site apresentado, vocês vão observar em quais estados você tem a possibilidade de escolher o seu fornecedor. Em verde são aqueles em que é possível a livre escolha. Ainda, clicando em cada um desses estados, são apresentadas informações mais detalhadas sobre quem pode fazer essa escolha, qual tipo de consumidor e se ela envolve também a escolha do gás natural. Esse é o exemplo da Califórnia. Bem, neste outro site, Open Electricity Market, é possível que o consumidor entre com seus dados. Nesse caso, estamos entrando com os dados de um consumidor residencial de 4 quartos e com consumo médio mensal de 300 kWh. Observem que é possível comparar os diferentes fornecedores neste caso. Para os dados pré-definidos, temos diversos fornecedores. Podemos observar diferentes possibilidades de fornecedores de energia, considerando diferentes horizontes, por exemplo, 24 meses e 6 meses, e diferentes tipos de tarifas. Ainda podemos até mesmo escolher se queremos um suprimento com 100% de energia renovável. Nesse caso, nós temos tarifas em que são oferecidos desconto sobre o valor da tarifa regulada. Neste caso específico, o fornecedor oferece 18% de desconto sobre a tarifa regulada. Observem que é possível também estimar o valor da conta total a ser paga mensalmente. Esse caso existe para alguns dos mercados americanos. Este é o fim do módulo 2. No próximo módulo, veremos um pouco dos participantes do mercado de energia elétrica e os tipos e horizontes desses mercados. Até o próximo módulo.